Eu aprendi mais em 3 anos viajando do que 30 anos de vida. E eu decidi agora fazer um canal falando sobre viagens. Mas fazer viagens não é a mesma coisa do que apenas fazer turismo. Existe uma diferença muito grande de você viajar para um local e conhecer a cultura desse lugar, conhecer como funciona esse lugar, do que apenas viajar para um lugar pensando em tirar foto ou em locais que são muito conhecidos. E eu sei, pode parecer que é tudo a mesma coisa, mas na realidade a experiência de viajar e a experiência de conhecer novos lugares realmente me ensinou muito mais do que anos e anos em casa, quando eu não tinha recursos para viajar, ou seja, eu não tinha dinheiro para viajar, assistindo filmes, lendo livros. A experiência de viajar e conhecer o mundo na prática realmente mudou a minha visão de mundo. E eu acho que todo mundo, se pudesse ter a oportunidade de viajar, deveria fazer isso, mas não apenas viajar pensando em ir naquele lugar famoso e tirar uma foto no lugar bonito para colocar nas redes sociais, ir nos locais e ver como as pessoas têm uma visão totalmente diferente do mundo. E existe uma coisa que nós temos dentro da nossa cabeça, que você também deve ter, que nós vemos o mundo de uma maneira e nós nos acostumamos a ver o mundo dessa maneira e a gente começa a achar que todo mundo vê do mesmo jeito. E é muito interessante que quando você viaja, mesmo por exemplo aqui no Brasil, viajando de um estado para o outro, as pessoas vivem de maneiras diferentes. Elas têm jeitos diferentes de falar, de se relacionar, o jeito que comem, tem toda uma questão cultural que já muda muito aqui no Brasil. Com outros países, essa mudança é maior ainda. E é muito interessante a gente poder ver pontos de vista diferentes, até para conseguir entender um pouco mais como sociedades diferentes existem e também quebrar vários preconceitos pessoais. Eu passei uma boa parte da minha vida consumindo questões culturais pelo cinema, séries, livros. O meu acesso à cultura era assim. E por mais que a gente tenha hoje, sim, acesso a vários filmes, séries e livros que descrevem muito bem locais diferentes do mundo, é muito diferente da sensação de estar naquele local, passar por aquela experiência, conhecer aquelas pessoas. Eu tinha uma visão de mundo que englobava muito o local que eu nasci, que é do interior do Rio Grande do Sul, aqui no Brasil. Atualmente eu moro em Porto Alegre, que é a capital do Rio Grande do Sul, mas eu vim do interior do estado. Então a minha visão de mundo era basicamente o que acontecia naquela cidade que eu cresci. Realmente é muito diferente da experiência de conhecer, por exemplo, o Rio de Janeiro, estados do Nordeste, Minas Gerais, vários locais que eu já viajei aqui. E também é bem diferente comparado a outros países do mundo. Eu fiz uma viagem recentemente para Buenos Aires, na Argentina, e ali já tem uma diferença muito grande, mesmo comparando aqui com Porto Alegre, que não é tão longe assim de Buenos Aires. Quando a gente fala de outros continentes e países mais distantes, essa diferença aumenta mais ainda. E em 2024 eu fiz uma viagem para a França. E muitas pessoas quando viajam para a França fazem viagens para cidades mais famosas, como por exemplo Paris. Mas eu não fiz só isso. Eu fui junto com a minha esposa e nós decidimos fazer um tour por várias cidades, parando um tempo, conhecendo os locais, dando tempo em cada uma delas para conhecer com calma e ver as diferenças entre as próprias cidades em um mesmo país. Mas nem todas as pessoas têm recursos para conseguir fazer viagens que vão tão para longe. Por isso que a gente decidiu fazer um canal mostrando esses locais e também tendo uma própria forma de lembrar mais, porque filmando a gente também vai ter uma memória mais vívida disso. Antigamente, quando eu cresci, mal tinha fotos da infância em épocas de festas ou épocas comemorativas. Hoje, poder fazer um vídeo mostrando tudo que está acontecendo e daqui a 20, 30 anos ver isso vai ser uma experiência muito interessante, até para poder ver exatamente como eu penso, como eu falo, como a minha visão de mundo vai mudando conforme eu vou conhecendo novos lugares. Então esse canal aqui vai ser dedicado especificamente para as viagens e também para algo que tanto eu quanto a Thaís gostamos muito, que é a questão da culinária, os sabores de cada local. Por isso que o nome do canal ficou Gosto de Mundo, porque nós vamos tanto conhecer os locais, mas também conhecer toda a questão de culinária dos locais. Então, para quem quiser nos acompanhar, eu vou organizar vídeos sobre todos os temas que envolvem a viagem, desde a compra das passagens, hotéis, trens, até a viagem em si.